construir não é fácil, mas reconstruir é muito mais difícil ainda, bem mais difícil. Então vamos fazer a leitura em Neemias capítulo 2, versículos de número 15, né? 17, versículo de número 17, para meditarmos um pouco nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Pai querido, Pai bendito, graças te damos, Senhor, por este momento, por essa oportunidade, pela tua linda e maravilhosa palavra nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar de uma forma toda especial, Senhor. Que nós possamos, ó Deus bendito, nesta noite meditar um pouco e tirar lições de vida, Senhor, para nossas vidas, para o dia a dia e para esse momento de reconstrução. Que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, como falei, pode tomar assento. Pode tomar assento, queridos. Então, nós vemos um texto aqui quando Neemias vai dizendo, ele diz exatamente essas palavras: vocês estão vendo a situação terrível de Jerusalém? E nessa noite eu quero trazer para os irmãos o seguinte: nós estamos vendo a situação terrível que se encontra na nossa nação. Nós estamos vendo não somente a nossa nação, não somente o Brasil, passando por momentos difíceis, mas o mundo inteiro. Nós estamos vendo, o mundo inteiro está em caos, o mundo inteiro está em correria, em dificuldade, em problemas. Muitos países ficaram arrasados economicamente e arrasados emocionalmente. Irmão, nós estamos passando por um momento tão difícil na nossa nação, mas tudo muito difícil, mas não impossível, porque nós temos um Deus do qual a palavra dele diz que tudo é possível àquele que crê. E nós cremos que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus queridos, o mais interessante é que ele fala que chama para construir o muro de Jerusalém, porque os muros de Jerusalém foram derrubados, destruídos, queimados, as portas queimadas, os portões da entrada da cidade queimados. E ele, quando ele vê os seus compatriotas chegando lá, ali no reinado, ele faz a pergunta: como vai Jerusalém? Como estão os nossos conterrâneos, nossos compatriotas? E ele fala: olha lá, o relato dos que chegaram ali não era nada animador. Olha lá, não está fácil, é uma tristeza terrível, está tudo destruído, é só os montões de pedra, de madeira, é pó e cinza, uma calamidade. E a Bíblia deixa bem claro que esse camarada entristece, mas vai buscar o Senhor. E na busca ao Senhor, quando ele chega diante do rei, e ele diz que nunca havia chegado na presença do rei entristecido, meus irmãos. Mas foi de um ponto que eu creio que ele chegava para servir com uma alegria, com um prazer, com uma dedicação àquele rei, ao seu Senhor, que naquele dia o rei consegue observar e entender pela fisionomia de Neemias que as coisas não estavam bem. Ele lança a pergunta, o rei lança a pergunta para ele, e ele então responde para ele com certa preocupação, certa cautela, mas ele faz a pergunta, ele lança a resposta. E o interessante é que Deus já havia ouvido a oração de Neemias, Deus já tinha preparado o rei, preparado o momento e a resposta certa para Neemias. E às vezes eu fico perguntando: temos buscado ao Senhor? Temos pedido a resposta certa do Senhor para nossas vidas? Então, na época de Neemias, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos.
e a cidade não tinha mais nada, a não ser montões de pedra, ou seja, pedra sobre pedra. E a igreja estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor, a congregação do Senhor estava afastada dos caminhos do Senhor, até porque já havia sido levado cativo, porque andavam afastados dos caminhos do Senhor. E o Senhor manda puni-los, o Senhor permite a correção, um momento de correção, um momento de cativeiro. E, meus queridos, já não havia mais nenhuma pessoa firme para testemunhar do Deus vivo naquele lugar. E aí eu olho hoje para esta igreja, e eu estava conversando com alguém e falou assim: a nossa frequência aqui está pouquíssima nos cultos. Eu disse: irmã, é assim mesmo, não era para ser, não era para ser, mas é. Por quê? Primeiro, conforme o decreto, um monte de pessoas está impedido de se chegar ao templo, né? E outras, 90 dias, irmão, 90 dias parado, para pessoas que não estão firmadas na rocha que é Cristo, pessoas que não estão enraizadas pela palavra, não consegue se segurar não, irmão. Não consegue mesmo, não consegue. Eu conversava com algumas pessoas, até conversei um dia com a minha esposa, hoje eu conversei com outras pessoas, com o Samuel também, falando o seguinte, e com a Jarvelha, eu estava falando: olha, para muitas pessoas foi um momento de férias, para algumas pessoas é como se fosse férias, mas para outros, irmãos, foi angustiante, para outros foi difícil, para outros foi terrível, ficar afastado do templo, deixar de congregar, deixar de se reunir, estarmos juntos. Foi muito difícil, e tem sido difícil. Mas eu falei assim, é muito difícil. Eu falei assim, que fechou as portas dos templos. Eu conversando com o pastor Ismael, e eu falei: pastor, ele mas não é o tempo. Então eu sei que não é o tempo, pastor, mas tem muitas pessoas que, se ficar 2 ou 3 meses com as portas fechadas, jamais vocês vão ver elas na igreja. Dificilmente você ainda vai ver certas pessoas na igreja. Vão afastar definitivamente. E aí, como eu costumo dizer, eu prefiro um desviado dentro da igreja do que um que se diz crente, firme, lá fora dela. Porque se ele está na igreja, ele está correndo risco, ou seja, ele vai dar sorte uma hora de ouvir a palavra, e a palavra penetrar no seu ouvido, no seu coração, e fazer uma mudança, fazer alteração na sua vida, fazer uma transformação da qual Jesus está esperando que aconteça e querendo que aconteça. E é porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então estava nessa situação. Que situação terrível! A opressão ao redor de Israel era tão grande que todos aqueles que queriam construir suas vidas eram zombados e desestimulados a trabalhar. Você sabia que tem gente desestimulando os crentes de vir para a igreja? Tem gente dizendo: é muito arriscado, é muito perigoso. Tem gente dizendo: os pastores estão com a cabeça onde? Reabrir os templos. Tem gente dizendo isso. Irmão, aqui não foi diferente. No tempo de Neemias não foi diferente. Então, quando alguém tentava fazer alguma coisa, ele era desestimulado. Ah, você não vai dar conta. Os escombros são muitos. Os muros é muito grande, os muros para ser edificado. Nem os portões não vamos dar conta. Isso são palavras minhas, estou parafraseando. Assim também hoje, irmão, muitas pessoas estão falando isso. Então, o que fazer nestes momentos difíceis? O que Deus fez para acabar com tanta destruição, com tanta humilhação e falta de esperança daquele povo? O que Deus fez? Será que Ele enviou um exército de homens fortes, valentes, para ajudá-los? Será que Deus enviou um monte de anjos, vai lá, vai reconstruir os muros? Não, querido,
Deus levantou apenas um homem. Deus quer apenas um que se coloque na posição para Ele usar, porque o poder é dele, a honra é dele, a glória é para Ele. Louvado seja Deus. Deus não precisa de muito, porque Ele é tudo. Aleluia. Então Deus levantou apenas um homem, Neemias, um homem chamado Neemias. Mas, afinal, quem era este homem? E quem era Neemias? Neemias era uma pessoa comum, como Davi. Não tem Davi, mas esse Davi. Como Oswaldo, como Nonata, como Jardélia, como Maria, como Samuel, como Jurandir. Era uma pessoa comum. Era uma pessoa que servia como porteiro do rei, como copeiro do rei, o rei da Pérsia. E no meio de pessoas ímpias, ele estava servindo no meio de pessoas ímpias, ele não estava em meio de santos, não, meu querido. Ele estava servindo em meio de pessoas ímpias, que ignoravam a palavra de Deus. Mas ele não deixou a palavra de Deus sair de dentro dele, a palavra estava impregnada na sua vida. Ele continuou sendo o mesmo cristão que era em Jerusalém, continuou sendo lá na Pérsia. Irmãos, mas ele não se contaminou com as maldades que estavam ao seu redor. Ele não se contaminou no meio de tanto pecado, de tanta imoralidade, de tanta sensualidade e a ausência de Deus. Neemias permaneceu firme na caminhada santa com Deus. Continuou tendo uma vida de santidade diante do Deus Santo Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz lá em Isaías: Santo, 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 Santo. Deus é santo. Ele quer que nós sejamos santos, que venhamos procurar a ter um viver digno de sermos usados por Ele. O que está faltando neste momento é pessoas que tenham a alegria de Deus no seu coração para testemunhar das maravilhas do Senhor em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio às ruínas, em meio aos problemas, em meio aos escombros. Nós precisamos de levantar e glorificar o nome do Senhor. Deus quer nos usar. Deus quer te usar. O que acontece? E quando ouviu falar, olha só, Neemias permaneceu firme na caminhada santa. E quando ouviu falar que Jerusalém estava destruída, como eu mencionei na abertura da ministração, quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, ele ficou extremamente triste e sem forças para fazer qualquer coisa. Ele disse que ficou abalado. Mas esse fardo pesado que entrou no seu coração fez com que ele passasse a maior parte do tempo todo orando, jejuando e chorando na presença do Todo-Poderoso. Ele estudou a palavra de Deus com intensidade, mergulhou na presença de Deus, ele mergulhou no rio de águas vivas, sempre buscando entender o porquê. E muitas vezes nós perguntamos porquê, mas não procuramos entender o porquê. Perguntar é uma coisa e procurar entender porquê. Por que de tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo na nossa nação? Por que tudo isso está acontecendo conosco? Por quê? Nós fazemos a pergunta, mas não procuramos entender, porque às vezes não queremos tomar parte. E olha só, até que no tempo certo, Deus lhe abriu uma porta. Domingo passado eu falei, a porta é quem? A porta é Jesus. Deus chamou Jeremias lá e mandou Jeremias ir à porta do templo e falar a sua palavra, proclamar a sua palavra. E aqui Deus, um homem busca a Deus e Deus abre a porta, a oportunidade. Abre a oportunidade para que ele pudesse falar o que precisava ser falado. Então Deus lhe abriu uma porta de forma sobrenatural para que ele fosse ajudar o seu povo a reconstruir os muros destruídos. Estamos falando de muro, literalmente muros.
muros. Eu, como trabalho com construção, conheço muito bem. A gente vai abrir uma porta e às vezes a gente fala, a pessoa, quanto você cobra? A gente fala um valor lá e a pessoa acha caro. Mas você tem que ver que você vai quebrar, você vai tirar os escombros, você vai colocar outro e deixar acabado. E às vezes a pessoa só vê assim, isso aí é uma porta para sentar, né, irmãos? Isso é uma porta para sentar. E os escombros? A quebradeira lá e os escombros depois para limpar. Não é fácil. Por isso que eu falei que se construir é difícil, reconstruir é mais ainda. Então, Neemias tinha uma tarefa muito grande, gigantesca, porque ele tinha que tirar os escombros para depois reedificar no local. Irmãos, Deus nos chama a atenção nesta noite para retirarmos os escombros da nossa vida, para retirarmos os escombros, entulhos que têm atrapalhado o bom andamento de Deus na nossa vida. E eu creio que Deus vai levantar pessoas que tenham um coração desejoso de Deus, para que Deus possa usar, assim como usou um homem, Neemias, possa usar você. Deus ainda está à procura de Neemias para a reconstrução das muralhas da vida das pessoas. Louvado seja Deus. Logo que Neemias encontrou-se com os sobreviventes daquela tragédia, ele começou a pregar e a dizer. Só que antes disso, logo que Neemias encontrou-se com os sobreviventes ali em Jerusalém, no momento depois daquela tragédia, ele começa a pregar e a dizer que Deus havia colocado em seu coração. Deus colocou no meu coração. Você já viu alguém dizer assim? Deus colocou no meu coração? E às vezes nós não damos muita atenção. Mas às vezes a irmãzinha estava lá de joelho orando, irmãos. Estava orando ali, pedindo a Deus, Deus, me fala o que eu posso fazer. O que posso fazer neste momento? Onde eu posso ajudar? Como posso ajudar? Como posso fazer para ajudar o pastor Jurandir? Como eu posso fazer para ajudar essa nação? Deus vai lá, fala isso, já chega e diz, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer isso, ou de orar por você. E ele diz, Deus colocou no meu coração. As pessoas começaram então a arrepender. E um avivamento dá-se início, ou inicia-se no meio daquele povo. Começa a despertar aquele povo para buscar a santidade, para viver em santidade. Veja só, os sacerdotes, os levitas, se purificaram cerimonialmente. E depois purificaram também o povo, as portas do muro. Lá em Neemias 12, 3, você vai ver, 30, você vai ver isso. A casa de Deus também passou por mudanças. E eu creio que depois dessa pandemia, a casa de Deus vai passar por mudanças sim. Nós estamos vendo essa mudança aqui. Está triste, está doído, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos poder levantar a bandeira da vitória e dizer, Jeová, Rafá, Jeová Jireh, Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos está conosco. Aleluia! A casa de Deus vai passar, está passando por mudança. E Neemias enviou trabalhadores para dentro do templo, dizendo-lhe palavras como essas aqui. Ele disse, eu quero que cada lixo seja levado para longe daqui. Deus, eu creio que Deus quer que cada lixo que está entulhando a nossa vida, impedindo da nossa alma sentir a presença de Deus, seja lançado fora, para bem longe daqui, em nome de Jesus. Eu creio que Deus, é o desejo de Deus, que essa pandemia vá para os quintos dos infernos. E eu tenho orado, pedindo a Deus, que lance isso no abismo, no nome de Jesus. Irmãos, meus irmãos, não é fácil. Olha só outra coisa que ele diz. Não quero nada aqui dentro que tenha a ver com idolatria ou sensualidade. Nada. Chega de idolatria, chega de sensualidade. Neemias 13, versículo 8 e 9 a 9. Meus irmãos, essa é a receita para um avivamento.
a transformação que tanto queremos em nossas vidas e nas pessoas ao nosso redor. Nós queremos que as pessoas ao nosso redor estejam bem, estejam alegres, felizes. E para elas serem avivadas, precisam ser limpas, se purificarem, buscarem santidade no Senhor. E só em Jesus Cristo nós vamos encontrar isso. Então, meu querido, acontece quando jogamos fora tudo que não presta em nosso coração, todo pecado escondido, todo pensamento impuro e as obras da carne, e ainda não foram transformadas pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Gálatas 5, versículo 19 a 21. Deus não quer mais nenhuma brecha. Deus não quer mais nenhuma brecha em nenhum lugar escuro dentro de nós. Não pode haver um lugarzinho mais escuro, um lugarzinho onde a gente vai esconder um pecadinho aqui, um pecadinho de estimação ali. Não quer isso não, irmãos. Então nós fomos salvos por Jesus Cristo para sermos luz do mundo e andarmos em santidade. Pois Deus é santo e Ele quer que sejamos parecidos com Ele. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, mas o homem pecou, o homem manchou a sua imagem, o homem decaiu, o homem se extraviou, mas Jesus veio na cruz e resgatou o nosso estado. Então, se estivermos em Cristo, com certeza a nossa vida será restaurada, será mudada. Então, mas onde Neemias conseguiu tanta autoridade espiritual para fazer pessoas sem compromisso temerem de medo da condenação e voltarem a priorizar as coisas de Deus? Aonde ele encontrou tudo isso? Estava lá no meio do povo lá, ímpio, mas ele não se apartou de Deus. Ele continuou buscando a Deus. Será que ele aprendeu isso com o rei da Pérsia, seu antigo patrão? Não. Ele aprendeu com algum líder de igreja? Não. Ele aprendeu em seu seminário ou escola bíblica dominical? Também não. Neemias recebeu essa autoridade e ousadia de joelhos, orando, chorando, pedindo para conhecer o coração de Deus. Ele queria penetrar nas entranhas de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Ele não sabia o que fazer, ele buscou o que fazer diante de Deus. Ele buscou não depender de si mesmo, mas de Deus, buscou a dependência de Deus, a misericórdia de Deus. Ele se colocou totalmente na dependência de Deus. E eu creio que é isso que nós precisamos neste momento. É como ele era um homem separado, que não brincava com o pecado. Ele pôde confessar os pecados de toda a sua nação. Nós precisamos de buscar, porque a gente tem que tirar primeiro o cisco que está atrás, que está no nosso olho, para tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Então, veja essa oração que Neemias fez, para nós encerrar, no capítulo 1, versículo 5 ao versículo 11. Ele disse o seguinte, olha só, veja essa oração que Neemias fez, e comece hoje a varrer do seu coração toda a sujeira, para que Deus te abençoe também, e te use para mudar a situação da família, a situação da sua igreja, a situação da sua cidade, onde você mora, na sua vizinhança e no seu trabalho. Olha só o que ele diz, do versículo 5 ao versículo 11. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu o espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, se forem infiéis,
eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido e concedendo-lhe a benevolência deste homem. Até aqui. Deus do nosso Brasil, que a nossa nação, que esta igreja, Senhor, seja aceita por Ti, perdoe os nossos pecados, apresentamos os nossos erros, as nossas falhas, e pedimos que o Senhor entre com providência por nós, Pai querido. Muda a nossa história, nos ajude, Senhor, a limpar, a varrer para bem longe, Senhor, todo o entulho, todos os escombros, Senhor, da nossa vida, Senhor, das muralhas que foram caídas, que caíram, que se esborracharam no chão, Senhor, e tem entulhado as nossas vidas, e tem impedido de termos comunhão contigo. Ô Espírito Santo de Deus, venha mudar, venha alterar este quadro, Senhor, no nome de Jesus, na minha vida, na vida dos meus irmãos e desta nação, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.